Vamos nessa, turma, para a nossa aula 2 aqui no canal Biologia com Diogo sobre os ácidos nucleicos. Se você caiu aqui de paraquedas e não viu a aula 1, volte lá na aula 1 para que você fique bem situado, fique por dentro de tudo e depois venha aqui na aula 2, porque iremos dar continuidade. Na aula 1, nós aprendemos a respeito dos nucleotídeos, das bases púricas e pirimídicas. E aí eu trouxe para vocês essa imagem aqui hoje, olha, para que vocês observem. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma fita de DNA, essa dupla fita que vocês estão vendo, certo? E aí, turma, se vocês observarem, essas fitas são paralelas, mas elas têm sentidos opostos. Como assim? E daqui a pouco, na próxima imagem, você vai entender. Veja que eu tenho aqui ó, de 3 linhas, certo? Começa em 3 linhas e acaba em 5 linhas, certo? E a outra fita aqui começa em 5 linhas e acaba em 3 linhas. Já na próxima página, você vai entender por que esse 3 linhas, de 3 linhas para 5 linhas, de 5 linhas para 3 linhas. Daqui a pouco você entende. Por enquanto, eu quero que vocês lembrem-se que a fita de DNA ela é formada por esse alfa-hélice, certo? E que ela tem sentido antiparalelo. Como assim? Elas são paralelas, mas com sentidos opostos. E onde esse sentido oposto? Onde uma vai de 5 linhas para quê? Para 3 linhas, e a outra vai de 3 linhas para 5 linhas. Não esqueça disso. Sentidos, elas são paralelas com sentidos opostos. Por isso, elas são ditas antiparalelas. Turma, eu quero que vocês observem aqui, olha, essa fita, essa parte que eu estou riscando aqui. Veja que é uma dupla fita. Essa dupla fita aqui, turma, a partir dela nós vamos formar, que nós vimos na aula passada, o RNA mensageiro. E a partir desse RNA mensageiro, nós vamos ter a fabricação de quê? De proteínas. Tranquilo? Sendo que é somente uma dessas fitas que vai ser responsável pela formação do RNA mensageiro. A fita que é responsável pela formação de RNA mensageiro, digamos que é essa daqui. Ela vai ser a fita molde, pode ser chamada de molde, ou pode ser chamada também de codificante. Fita molde ou codificante é aquela fita que vai ter aquela informação para formar o RNA mensageiro, certo? O RNA mensageiro e formar, consequentemente, as proteínas. Então, esta fita que vai ser lida aqui para formar RNA mensageiro e depois as proteínas é a fita molde, também chamada de codificante. A outra fita que eu vou riscar aqui em verde, essa daqui, no caso seria, né? Ela vai ser a fita complementar, certo? Então aqui eu vou chamar de quê? Fita complementar. Essa fita complementar ela serve para dar uma melhor estabilidade à fita de DNA e ela também serve para depois na duplicação formar outra fita complementar e dar origem a outro DNA que nós vamos ver nas próximas aulas. E aí, turma, o que é que vocês estão vendo aqui? Veja que a partir dessa fita aqui que você está vendo, olha, que está em negrito, digamos assim, que está escura, você está vendo que na replicação vai ser formada outra fita a partir dela, certo? E na próxima aula, nós não vamos explicar agora a fundo a replicação, vocês vão ver que essa replicação aqui do DNA é semi-conservativa. Por que é semi-conservativa? Porque quando eu formar o DNA, vai ficar com uma fita anterior, aqui eu já tinha, e no caso aqui está de que cor? E no caso aqui, olha, está na cor preta, certo? Que você está vendo aqui, essa que está na cor preta, é a fita que eu já tinha, certo? A fita original. E foi formada outra. Olha, foi formada outra aqui, ó. Então, por isso que essa nova fita de DNA que vai ser formada, nós dizemos aqui que essa replicação foi semi-conservativa. E por que foi semi-conservativa? Porque conservou metade do que nós tínhamos antes na fita de DNA. Uma fita vai ser a fita do DNA original que deu origem ao novo DNA, certo? E a outra vai ser formada com base nele. Mas essa questão de replicação, nós vamos entender a fundo na próxima aula. Vamos ter uma aula sobre a replicação do DNA, certo? Vamos lá, daqui eu quero que vocês lembrem que o DNA é uma fita dupla, e que ele tem sentido, é uma fita, que elas são paralelas, essas duas fitas, mas que tem sentidos opostos. Uma vai de onde? Que eu não quero que vocês esqueçam disso. Uma vai de 5 linhas
e acaba em 3 linhas, e a outra vai de 3 linhas e acaba em 5 linhas. Lembre-se que eu tenho uma dessas fitas, vai ser molde, o codificante para a formação do RNA mensageiro através da transcrição e depois para a formação das proteínas a partir da tradução. E a outra é a fita complementar, certo? E aí, turma, observe o que é que nós temos aqui. Nós temos aqui a fita, um recorte, né? Um trecho aqui, uma parte aqui da fita de DNA para que nós possamos observar. Olha, o que é que eu estou vendo aqui com vocês aqui, quem assistiu a aula anterior vai lembrar tudo direitinho. Aqui é o grupo fosfato, aqui é o açúcar do DNA, que é a desoxirribose, não esqueçam disso, olha. Aqui é a desoxirribose, que é o açúcar do DNA, e aqui eu tenho o que? A base nitrogenada. Na aula anterior nós aprendemos quais são as bases nitrogenadas do DNA e vamos revisar aqui rápido, olha. Eu tenho a adenina, a timina, a guanina e a citosina. Essas bases que têm 2 anéis carbônicos de carbono, certo? Eu vou chamar aqui de bases púricas. Bases púricas são essas bases que têm 2 anéis, que no caso aqui é a adenina e a guanina. Bases com 2 anéis são as bases púricas. As bases que têm apenas um anel, elas são chamadas de quê? São chamadas de bases pirimídicas. Então, a pirimídica é a timina e a citosina. Tudo isso é explicado na aula anterior. Então, olha o que é que está acontecendo aqui. Uma base púrica, que no caso aqui é a adenina, está se ligando com a base pirimídica, no caso aqui é a timina. Lembra que nós aprendemos que a adenina sempre faz par com a timina. Depois aprendemos também que a citosina sempre faz par com a guanina. A citosina é uma base pirimídica, formada por apenas um anel, observa aqui, enquanto que a guanina é uma base púrica, formada por 2 anéis. E sempre vai ser assim, a citosina sempre vai se ligar a quem? A guanina. Não esqueçam de sempre vai obedecer isso. Só que eu quero que vocês observem um detalhe aqui que é muito importante e que é muito cobrado nas provas. O que vocês estão vendo aqui? Essas bases se ligam umas com as outras para unir ali as 2 fitas de DNA através de pontes de Q, ou ligação de hidrogênio. Então, a adenina e a timina, elas estabelecem aqui na ligação 2 pontes de hidrogênio, enquanto que a citosina e a guanina estabelecem aqui 3 pontes de hidrogênio. Então, quem é que mais estável? Mais estável é a ligação existente entre quem? A mais estável aqui vai ser a ligação existente entre a citosina e a guanina, porque é formada por 3 pontes de hidrogênio. Enquanto que a adenina e a timina é mais instável, olha, só tenho 2. Então, se eu quero abrir uma fita de DNA e eu tenho muita citosina e muita guanina, vai ser mais difícil, certo? Vai demorar mais o processo do que se eu tivesse muita adenina e muita timina. Se eu tivesse mais adenina e timina, abriria mais rápido. Por quê? Porque só tenho duplas ligações de pontos. Eu só tenho essas 2 ligações de pontos de hidrogênio. Dá para entender? Então, quanto mais guanina e citosina eu tenho na fita de DNA, mais difícil vai ser de quebrar essas ligações, de abrir esse DNA. Por quê? Porque eu tenho mais ligações, não esqueçam disso. Então, recapitulando aqui para ver se vocês entenderam, quanto mais guanina e citosina, mais difícil vai ser a quebra, porque eu tenho 3 ligações de hidrogênio, certo? Agora, quanto mais eu tenho adenina e timina, vai ser mais rápido o processo. Se eu tenho mais adenina e timina em relação a guanina e citosina, vai ser mais rápido, porque a adenina, certo? E a timina só estabelece 2 pontos de hidrogênio. Não esqueçam, turma, que esse verde aqui que vocês estão vendo, olha, o que é que eu tenho aqui? Aqui eu tenho um grupo fosfato, que vai ser igual em todos os nucleotídeos. Eu tenho um açúcar que eu disse a vocês, certo? Que é aqui a desoxirribose no DNA, não é isso? Nós estamos falando do DNA. Não esqueça desse detalhe. E aí, turma, eu tenho aqui, olha, que entre o fosfato, nós vimos que a ligação entre as bases nitrogenadas é do tipo pontes de quê? Pontes de hidrogênio. Então, se cair na prova, como é chamada? As ligações entre as bases nitrogenadas. Pontes de hidrogênio, também chamado ligações de hidrogênio, certo? Pode cair assim também na prova. E como é chamada as ligações existentes entre
entre o fosfato, que vocês estão vendo aqui, olha, como é chamada essa ligação existente entre o fosfato e a pentose. Essa ligação é chamada de ligação fosfodiéster. O que é a ligação fosfodiéster? A ligação fosfodiéster é a ligação entre o fosfato e o carboidrato, que é a pentose. No caso aqui é a desoxirribose. Ligação fosfodiéster, não esqueçam disso. Então, ligações entre, só para a gente lembrar, ligações entre bases nitrogenadas são pontes de hidrogênio ou ligações de hidrogênio. Ligação entre o fosfato e o açúcar, o carboidrato, a desoxirribose e a pentose aqui, né? Vai ser a ligação que? Fosfodiéster. Tranquilo, turma? E agora vamos entender o porquê disso, de falar 5 linhas e 3 linhas, que acaba confundindo muita gente. Nós vimos que nós conhecemos já as bases nitrogenadas do DNA, elas ficam voltadas para dentro. Então veja aqui, por exemplo, esse vermelho aqui, olha, é a adenina, que está fazendo par com quem? Com a timina, tá vendo? Está voltada para dentro, unindo as bases nitrogenadas, unindo as fitas de DNA. Essas bases vão unir a fita de DNA através de ligações de hidrogênio. Aqui, por exemplo, o verde é a citosina, está fazendo par com quem? Com a guanina. E para unir aqui eu tenho as pontes de quê? De hidrogênio. E aí vai seguindo, obedecendo tudo isso, certo? Veja que as bases nitrogenadas, elas ficam para dentro, voltadas para o interior. Enquanto que esse corrimão aqui da fita seria formado pelo quê? Seria formado pelo grupo fosfato. Então, formando esse corrimão aqui da fita, eu teria o grupo fosfato, que você está vendo aqui, certo? E eu teria o açúcar. Olha, o açúcar, que é a pentose, certo? E aí, turma, eu quero que vocês observem com muito cuidado o que eu vou falar agora. Lembre-se que esse açúcar presente no DNA é um açúcar que tem 5 carbonos, por isso que é classificado como uma pentose. O carbono 1 vai ser contado, olha, a partir de quê? A partir da inserção do carboidrato com a base nitrogenada. Então aqui eu tenho a timina. A timina é a base nitrogenada. Veja que o primeiro carbono aqui, o carbono 1 vai ser esse, porque é o carbono, o primeiro carbono a partir da ligação com a base nitrogenada. Aqui é 1, aqui é 2, aqui seria o quê? 3, aqui estaria o carbono 4 e aqui estaria o carbono 5. Se você for aqui embaixo, obedecendo isso, olha, o primeiro carbono dessa pentose vai ser o que está ligado com a base nitrogenada. Então, o primeiro carbono estaria aqui, certo? O segundo carbono estaria aqui. Aqui seria o carbono o quê? 3. Aqui seria o carbono 4. E aqui seria o carbono o quê? 5. Tranquilo, turma? Por que eu estou pedindo que vocês observem isso com calma? Eu quero que vocês observem aqui agora um detalhe. Veja. O que é que acontece? Esse grupo fosfato aqui que você está vendo, ele vai se ligar primeiramente aqui, olha, ao carbono 5 da pentose. Por isso que eu vou chamar de quê? De 5 linhas, certo? Como é que eu sei que é o carbono 5? Eu começo a contar em sentido horário, o sentido do relógio, a partir da ligação aqui com a base nitrogenada na pentose. Então aqui, veja, aqui é o primeiro carbono, segundo, terceiro, quarto, e aqui eu tenho o quinto, nesse pontinho aqui, certo? Eu tenho o quinto. E veja que esse fosfato, ele se ligou ao carbono 5, ao quinto carbono aqui, por isso que é 5 linhas. O próximo fosfato vai se ligar ao carbono o quê? Vai se ligar ao carbono 3. Então, observem que aqui, olha, eu tenho aqui o carbono 3. E é nesse carbono 3 que o próximo fosfato vai se ligar, certo? Então, depois eu vou ter esse fosfato aqui, que vai se ligar ao carbono o quê? 5, olha aqui o carbono 5, certo? E um próximo fosfato lá embaixo se ligará ao quê? O carbono 3. E a fita vai acabar no 3 linhas, certo? Vai acabar no carbono 3. Por isso que começa no carbono 5, por isso que é 5 linhas, e termina onde? No 3. Não esqueçam disso. Vamos lá para o outro lado agora para você observar o que é que vai acontecer no outro lado. Veja, o que é que eu tenho aqui? Observe aqui comigo o que é que eu tenho desse lado de cá agora. Eu tenho aqui, turma, a base nitrogenada adenina. E essa base nitrogenada, ela está ligada com o quê? Com a pentose. A pentose aqui, olha, ela está, e eu vou contar da mesma forma. O primeiro carbono vai ser quem? Vai ser o carbono que está ligado à base nitrogenada.
olha, 1, certo? Primeiro carbono a partir da ligação com a base nitrogenada. Aqui seria o carbono 2, aqui estaria o carbono 3, aqui estaria o carbono o quê? Aqui estaria o carbono 4 e aqui estaria o carbono 5. Aqui é a mesma coisa, aqui está a base nitrogenada, observa aqui eu tenho a citosina. Aí ela vai se ligar aqui com a pentose, então aqui vai ser o carbono o quê? 1, aqui vai ser o carbono 2, aqui vai ser o carbono 3, aqui vai ser o carbono 4 e aqui, olha, vai ser o carbono 5. Então eu quero, o que é que eu quero que vocês observem aqui comigo agora? Veja, agora desse lado aqui do DNA, eu vou começar, certo? O grupo fosfato vai estar aqui, ó, e ele vai se ligar, olha, ele vai se ligar o quê? O carbono 3 para começar a fita. Então começa no carbono 3, por isso que é 3 linhas. Aqui o fosfato, quando chegar aqui, ele vai se ligar aqui, certo? E por isso que eu vou chamar de quê? 3 linhas. E veja que o próximo fosfato vai se ligar ao carbono o quê? 5. Olha aqui o fosfato se ligando ao carbono 5. Ele se liga ao carbono 5. Aí depois, novamente, veja que começa no 3 e acaba no 5. Depois, novamente, o fosfato aqui vai se ligar ao carbono o quê? 3, certo? E um próximo, ó, se ligou ao carbono 3. Como é que eu sei que é o carbono 3? Contando em sentido horário, ó, a partir da base. 1, 2, 3. Então o fosfato se liga ao carbono 3. E o próximo fosfato aqui vai se ligar ao carbono o quê? 5. Então começa no 3 e vai acabar onde? No 5. Por isso que é 3 linhas para 5 linhas, certo? Porque começou a ligação do fosfato aqui no carbono o quê? 3 e vai acabar no carbono o quê? 5. 3 linhas para 5 linhas. Agora eu acredito que vocês entenderam. Então o que eu tenho aqui? De um lado começa de 5 linhas e acaba em 3 linhas, e do outro começa de 3 linhas e acaba em 5 linhas. Esses 5 linhas, esses 3 linhas tem a ver com a inserção, a ligação ali com o carbono, não esqueçam disso. Lembre-se que as bases nitrogenadas estão no interior aqui do DNA, olha, voltadas para dentro, enquanto que formando esse esqueleto aqui, olha, seria esse corrimão aqui dessa escada, eu tenho o açúcar, que é a desoxirribose, e o fosfato. O açúcar, que é a desoxirribose, e o fosfato, formando o corrimão aqui, formando o esqueleto de um lado e de outro, certo? E aí, turma, uma relação muito importante, que é muito cobrada na prova, é a relação de quê? A relação de Chargaff, certo? Por quê? O que foi que o Chargaff disse? Que o número de adeninas de nucleotídeo. Ah, professor, não entendo o que é um nucleotídeo, você vai ter que assistir a aula sobre o nucleotídeo, certo? Que são os monômeros que formam DNA. Nesses nucleotídeos eu vou ter uma base nitrogenada. E o Chargaff disse o quê? Observe, eu tenho aqui, olha, eu tenho, certo, que o número de adeninas é igual ao número de nucleotídeos com as timinas. Então, o que é que ele está querendo dizer para a gente? O número de adeninas é igual ao número de timinas, certo? E que é igual também, e se dividir o número de adenina pelo timina vai dar 1, certo? Que a mesma coisa com a citosina, o número de citosina é igual ao número de guanina. Se dividir também vai resultar em 1. Como assim? Eu vou te explicar. Digamos que se eu tenho em um DNA 10 adeninas, eu vou ter 10 o quê? Timinas, já que a adenina ela faz par com quem? A adenina ela faz par com a timina, então vai ser a mesma quantidade. Se for 10 de adenina, vai ser 10 de timina. Então, se eu pegar aqui e dividir, o número de adeninas pelo de timina, vai dar 1, certo? E aí, se eu tenho, digamos, 40 citosina, só para que você entenda, certo? Se eu tenho 40 citosina, eu vou ter 40 o quê? Guanina. Por que eu vou ter 40 guanina? Porque o número de citosina é igual, deixa eu só arrumar aqui, porque o número de citosina é igual ao número de quê? De citosina é igual ao número de guanina. Então, se eu tenho 40 citosina, eu tenho 40 guaninas. Se eu dividir um por um pelo outro, certo? Vai resultar em quê? 1. Então, a adenina dividida pela quantidade de timina dá 1, porque a quantidade é igual de adenina e de timina se tiver 10 de adenina. Só para que você entenda. Eu vou ter 10 timina, vai dar 1, assim como a quantidade de citosina por guanina também vai dar 1. Então, o que Chargaff disse é que o número de adeninas vai ser igual ao número de timina. E que o número de nucleotídeos com o quê?
o número de nucleotídeos com citosina vai ser igual ao número de guanina. E é muito comum, turma, cair na prova assim, digamos, para que você passe a descobrir, você venha descobrir. Digamos que eu tenho, veja, eu tenho 20, em uma molécula de DNA, eu tenho 20% de adenina. Aí eu quero que você descubra a quantidade de timina, a quantidade de guanina e a quantidade de citosina. Como é que você faria aqui para descobrir? Isso é você lembrar. Olha, tem que fechar aqui em 100%, certo? Não esqueça que tem que fechar em 100%. Se eu tenho, olha para cá. Se eu tenho 20% de adenina, e se o número de adenina é igual ao de timina, eu vou ter quanto de timina? Eu vou ter 20% de timina também, certo? 20 com 20 dá 40. 40 para chegar em 100, falta quanto? 60. Eu tenho 60 para dividir para guanina e citosina. Eu tenho 60 para dividir para guanina e citosina, cada um vai ficar com quanto? 30%. Aí vai fechar em 100%. Eu acredito que os senhores entenderam, mas deixa eu só relembrar vocês aqui o que é que eu fiz. A questão te deu 20% de adenina. Só é você lembrar quem é o par da adenina. O par da adenina é a timina. Se tem 20% de adenina, eu vou ter 20% de quê? De timina. Vai dar 40%. 40% eu tenho que fechar, vou ter que fechar essa conta em 100%. 40% para chegar em 100% falta 60%. Só que eu ainda tenho a base nitrogenada de que tipo aqui que vocês estão vendo. Eu tenho a base nitrogenada aqui, guanina e citosina. Só que ainda falta 60%, então vai dar 30% para cada um, certo? Para cada base. Aí 30 com 30, 60, com 20, 80, com mais 20, 100%. E aí uma dica muito interessante e rápida para você fazer é o seguinte. Olha, se a questão te dá uma base nitrogenada, supondo, a questão te deu adenina 20%. Você vai lembrar uma das bases, que não é o par dela, e somando com ela, com a adenina, tem que dar 50%. Então, veja, se tem 20% de adenina, digamos, de guanina eu vou ter quanto? Quanto é que falta para 100%? 100% não, desculpe, quanto é que falta para 50%? 30%. Aí acabou, certo? Se a questão te dá a timina faz par com quem? A timina faz par com a adenina. Se a questão te disse que tinha 20% de timina, você vai lembrar de uma base que não faz par com ela, e para chegar e para somar com essa base que não faz par com ela, tem que fechar em 50%. Se a timina tem 20%, uma base que não faz par com ela é a citosina ou a guanina. Vamos pegar aqui a guanina. Se a timina tem 20%, a base que não faz par com ela tem que ter o complemento para chegar em 50%. Se a timina é 20%, a guanina vai ter quanto? 30%. Aí fechou 50%. O que é que eu estou dizendo? Que a base nitrogenada, a quantidade de base nitrogenada somada com a que não é par dela, tem que fechar em 50%. Não esqueçam desses detalhes. Eu espero que vocês tenham compreendido tudo direitinho, certo? Revise os nossos conteúdos. Continue acompanhando nosso canal, compartilhe bastante. Observe a descrição aqui dos nossos vídeos, porque tem link para que você acesse nossos materiais, os nossos materiais privados também, os nossos cursos, e também tem os nossos grupos de WhatsApp. Fiquem bem, continuem acompanhando tudo, e na próxima aula nós iremos aprofundar mais ainda outras partes aqui referentes ao DNA, falando de replicação e tudo mais, certo? Aguardo vocês em um próximo momento. Tchau, tchau e até mais.